Então, eu vou começando logo, para a gente fazer bem rapidinho, tá? E aí, se você tiver alguma dúvida, intervenções são sempre bem-vindas. Estou colocando aqui para gravar, porque aí quem não puder assistir hoje, pode assistir outro dia. Então, vamos lá. Antes de começar o conteúdo mesmo, eu queria fazer uma ressalva, que foi em relação à semana passada, que houve uma trocazinha dos links do Kahoot, e aí vocês acabaram respondendo o questionário sobre medidas de proteção de risco. Então, eu dei toda aquela aula sobre medidas de proteção contra choques elétricos, e aí acabou que o questionário foi bem mais geral do que apenas choques elétricos, foi proteção de risco, que é, na verdade, o tema dessa semana. Para quem já respondeu, não tem problema, porque os temas são muito parecidos, então acaba que vocês treinaram, fizeram logo as questões, essa semana vocês vão revisar o conteúdo e aí vão fazer as questões sobre os choques elétricos. Para quem não deu tempo de fazer, ou abriu o questionário, achou difícil demais, ou, enfim, achou muito fora, eu abri reposição de medidas de proteção contra o risco elétrico, e está aberto o questionário dessa semana, né? Que aí, no caso, ficou medidas de proteção contra choque elétrico. Então, para quem está normal, para quem já fez, vocês dois já fizeram, é simplesmente olhar lá nessa terceira semana e vai ter um questionário apenas. Esse questionário dessa semana está com prazo estendido. Geralmente o prazo é sempre para o próximo domingo, né? Então seria para o dia. Deixa eu ver aqui no calendário. Seria para o dia 21 de fevereiro, meia-noite. Só que aí eu estendi até o dia 28, já que essa semana é semana de carnaval, então pode ter gente que está aproveitando para descansar um pouco, ver a família. Então, eu deixei assim, tá? Então, os questionários estão para o dia 28. E, de novo, essa semana, apenas uma atividade por ser semana de carnaval. A partir da próxima semana, eu começo a colocar 2 atividades. Aí, no caso, vocês vão ter... A gente já está na terceira semana de conteúdo, vocês vão ter apenas mais 2 semanas depois, né? Então, é uma matéria bem rápida mesmo. E aí, por isso também que eu quis dar aula hoje, porque a gente não podia perder essa oportunidade, né? Porque aí acaba que depois, se eu não dou aula hoje, combino com vocês outro dia, aí outro dia também muita gente não pode ir e tal, aí eu prefiro dar logo hoje, fica gravado aí e pelo menos fica no início da semana, todo mundo tem tempo de ver. Então, vamos lá. Se restar alguma dúvida do conteúdo de proteção contra choques elétricos, vocês podem me falar depois. Mas eu vou começar medidas de proteção contra risco elétrico, tá? Então, nas medidas de proteção contra risco elétrico, basicamente o que a gente vai aprofundar a mais são a desenergização e os tipos de aterramento, tá? Então, para começar a desenergização, o primeiro choque que a gente tem é que a gente acha assim, desenergizar é tirar da energia. Então, tipo, desligar o disjuntor é desenergizar? Abrir uma chave seccionadora, desenergizar o circuito? Não. Desenergização, no sentido técnico da norma, ele é um processo que é composto por 6 etapas. E você tem que fazer as 6 etapas para dizer que o circuito está realmente desenergizado, tá? Então, no sentido de proteção, desenergização não é simplesmente desligar o disjuntor, abrir a chave seccionadora, cortar os fios. No sentido técnico, não é apenas isso, tem 6 etapas, tá? E aí, depois a gente vai ver um pouquinho sobre os tipos de aterramento, que é bem importante, assim, tanto para a prática, quanto para quem for fazer concurso, sempre cai os tipos de aterramento, é bem legal saber todos eles, qual é a importância de cada um. Vamos começar, então, com o processo de desenergização. Primeiro, para que a gente faz isso? Eu vou fazer uma manutenção no circuito, no geral, o ideal é que essa manutenção seja com circuito desenergizado. Tem alguns casos específicos que isso não pode acontecer, que a gente tem que fazer a manutenção com circuito energizado, e aí, nesses casos, a gente vai usar outras medidas de controle do risco elétrico. Sempre que puder desenergizar, sempre que eu posso desligar o circuito, eu vou desenergizar, tá? Então, sempre que eu vou fazer a manutenção em alguma coisa, eu vou desenergizar. E aí, esse processo é composto por 6 etapas. São essas 6 aqui que estão nos pontinhos da tela. Mas aí vamos começar falando da primeira delas, que é o seccionamento. Então, o seccionamento é o que intuitivamente a gente achava que era desenergizar,
que é tirar a energia dali, né? É abrir o disjuntor, é abrir a chave seccionadora, é você dar um jeito de cortar o fio da fase, não deixar ele passar para o seu circuito. Essa é apenas a primeira fase da desenergização. Por quê? Porque isso não é suficiente. Porque se a gente só desliga o disjuntor, ou só. Oi. Ou só abre a chave seccionadora, pode ser que alguém vá lá, vê que o equipamento não está funcionando e religue o disjuntor, entendeu? Geralmente, na indústria tem várias pessoas trabalhando, nem todo mundo sabe o que está acontecendo a todo tempo em todos os lugares, né? Então, ele vê e tá, essa máquina aqui está desligada, ó. Vou lá ligar o disjuntor. Aí vai lá, liga o disjuntor e você está naquele momento fazendo a operação, né? Você está naquele momento dando manutenção na máquina, abrindo um circuito ali. E aí, esse é o problema. Então, por isso que a gente não para no seccionamento. Mas mesmo o seccionamento, ele tem mais de uma etapa. Às vezes, assim, em coisas pequenas, muitas vezes a gente tem apenas o disjuntor para cortar a energia. Mas em coisas maiores, em subestações, em indústrias maiores, a gente vai ter o disjuntor e uma chave seccionadora. A chave seccionadora é aquela coisa física, que você abre ela fisicamente e desconecta de um lado para o outro. E aí, o que é que acontece? Quando a gente abre a chave seccionadora, vou mostrar para vocês um videozinho rapidinho. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se nesse dá para ver. Não, esse não. Legal é esse aqui. A gente deve querer ver os. Ah, meu Deus, esse aqui tá com propaganda. Vamos lá. Esse aqui ele vai mostrar um arco elétrico. Ó, eu estou abrindo essas 3 chaves seccionadoras ao mesmo tempo, elas são contatos físicos, elas estavam assim, e na hora que eu abro, se forma um arco elétrico, né? Porque elas estão energizadas. Ó, esse aqui do mesmo jeito, vai abrir, na hora que está abrindo, vai formar esse arco elétrico aqui, que é como se fosse um raio entre as 2 chaves, entre os 2 contatos da chave. Foi suficiente para entender, né? E aí, por conta disso, para não criar esse arco elétrico, se a gente tem disjuntor e chave seccionadora, primeiro a gente abre o disjuntor. Por quê? Porque o disjuntor ele tem uma câmera de extinção de arco dentro dele. Então, é uma câmera ou com vácuo, uma câmera, um espacinho assim, onde se formaria o arco, né? Nesse espacinho, ou tem vácuo, não tem ar praticamente, é um ar muito rarefeito, ou tem óleo. E aí, nesse espacinho, com essas condições especiais para a extinção do arco, o arco ele praticamente não se forma. Ele começa a se formar quando está abrindo, mas aí ele é extinto rapidamente. E você evita muito o risco de incêndio, né? O risco desse arco escapar e bater em outro equipamento e causar incêndio. Então, se tem os dois, tem disjuntor e tem chave seccionadora, primeiro a gente abre o disjuntor para depois abrir a chave seccionadora, porque aí a chave ela vai estar desenergizada, né? É simplesmente abrir mesmo e não vai mais formar o arco. Então, isso em relação ao seccionamento, que é ainda essa primeira etapa, tá? A segunda etapa da desenergização é o impedimento de reenergização. Então, o que é esse impedimento? É um impedimento físico mesmo. Você vai colocar um cadeado no disjuntor, você vai prender ele com a chave, você vai colocar um bloqueio ali para ninguém mexer naquele quadro. De repente, até fechar o quadro. Se o quadro tem chave, tipo, você desligou todos os disjuntores, fecha o quadro com a chave e bota a chave no seu bolso. Se não tem os cadeados, entendeu? Então, você vai impedir fisicamente que alguém vá lá e religue o disjuntor, certo? Aí, depois que eu fiz isso, então, eu desliguei a energia, impedi fisicamente que alguém religasse essa energia, aí eu vou constatar se realmente não tem tensão. Por que eu tenho que constatar? Então, eu vou pegar meu multímetro ou uma chave
daquelas... Ai, como chama aquela chavezinha? A gente coloca o dedo assim e vê se tem tensão ou não, onde a gente vai fazer manutenção, ou qualquer outro equipamento que dê para constatar se ali tem tensão ou não. Claro que um equipamento adequado para o nível de tensão que você vai constatar, né? Se você está trabalhando com tensões altíssimas, você não vai com aquela chavezinha e você fica em contato direto e pode acabar levando um choque com a própria chave. Mas aí você tem que constatar que não tem tensão. Porque, às vezes, você faz uma instalação, por exemplo, aqui em casa, é exemplo mesmo, é casa de ferreiro espeto de pau, né? Que aí o que acontece? É um apartamento antigo, e aí tem vários circuitos, tem vários disjuntores lá no quadro, e tem anotado até do lado, esse aqui é o da cozinha, esse é o da sala, esse é o do quarto, não sei o quê. Só que aí, com as reformas, foram mudando, tipo, foi acrescentando uma luz na cozinha e estava mais fácil puxar o fio do circuito da sala do que do circuito da própria cozinha, entendeu? E aí chegou num ponto que tem um disjuntor lá que ele está escrito sala. Só que ele desliga praticamente todos os circuitos da casa. E os outros que estão escritos, tipo, tem um que está escrito cozinha. E ele desliga uma parte dos equipamentos da cozinha, mas não todos, entendeu? Então, de repente, você vai fazer uma manutenção no equipamento que está na cozinha, que tem o disjuntor lá escrito cozinha, você desligou, você impediu que alguém religasse o disjuntor. E aí, quando você vai ver naquele equipamento específico, está desatualizado. Aquele equipamento puxou um fio, na verdade, de outro disjuntor, que você não tinha pensado em mexer nele, porque ele não fazia sentido que aquele outro disjuntor controlasse esse equipamento. Então, é sempre importante essa precaução, né? Essa checagem dupla. Você desligou o disjuntor e depois você checa se realmente não tem energia, porque a energia pode estar vindo de outro circuito que você não tinha previsto. Então, o terceiro passo é essa constatação de ausência de tensão aqui, com o equipamento apropriado para aquele nível de tensão que você vai checar. O quarto passo é a instalação de aterramento temporário com equipotencialização de condutores de circuito. Isso aqui é mais para potências maiores mesmo, não é tanto para os domésticos, né? É mais para coisas de indústria ou coisas de subestação. O que acontece? A gente desligou tudo da energia e aí a gente vai fazer nossa manutenção. Aí, nesse exato momento, eu sei que é um azar muito grande, mas nesse exato momento que a gente está fazendo nossa manutenção lá, começa um temporal do nada que vai cair um raio naquela instalação. E a sua instalação está desconectada do resto, entendeu? Se você aterra, se você instala esse aterramento temporário, esse raio ele vai passar para o aterramento e vai minimizar os choques para você. Se não tem aterramento, o aterramento é você, né? Então, o raio vai passar por você e problema. Outra coisa que o aterramento temporário impede, assim, ajuda a reduzir o risco, é tipo, se apesar de tudo isso, eu seccionei, eu impedi a reenergização, eu constatei que não tinha energia, alguém foi lá, tinha uma chave reserva do cadeado do disjuntor, abriu o disjuntor e religou o disjuntor. Tipo, não estava avisado ainda que não podia religar e religou o disjuntor mesmo assim. Se está tudo aterrado, quando você está fazendo a manutenção, quando a pessoa religa o disjuntor, o que vai acontecer é um curto-circuito, né? Porque você aterrou, fez o aterramento temporário, então a fase vai passar direto para o terra, e aí o disjuntor vai abrir de novo. Então, ele vai abrir de novo, e aí a pessoa vai se ligar, eita, eu tenho que perguntar para alguém por que esse cadeado estava aqui. Para começo de história, não era para ela tirar o cadeado, né? Se vê um cadeado, é para você perguntar para alguém antes de tirar. Mas ela tirou e reenergizou o circuito, e aí, nessa hora, o disjuntor vai abrir novamente e vai proteger você de um choque. Então, essa é a instalação aqui do aterramento temporário com equipotencialização dos condutores. Equipotencializar os condutores todos os condutores você vai conectar, todos eles no mesmo ponto, e esse ponto você vai conectar no aterramento. A mesma coisa que eu falei para vocês na proteção contra choques, né? Só que na proteção contra choques, a gente falava de equipotencialização das massas, que era, por exemplo, dentro de um equipamento, já vem tudo equipotencializado da indústria.
Quando a gente comprar uma máquina de lavar, ela é toda de metal por fora, aquele metal, ele já está em contato ali por dentro, já tem alguma solda, algum fiozinho conectando ele no terra. Que aí, quando você... As nossas tomadas são assim, né? Com 3 pinos. Esse pino aqui do meio já é esse terra. Então, tudo que vier de qualquer parte metálica dos seus equipamentos, ele vai estar em contato com esse fio que vem aqui no meio, que é o terra. Então, fase neutro terra, tá? Aí, vou colocar de volta a tomada. Então, tudo que tiver de condutor, a gente vai ter que colocar no mesmo potencial. O que é colocar no mesmo potencial? É você conectar todos eles com outros condutores, tá? E aí, depois disso, instalei o aterramento temporário com equipotencialização dos condutores. O que é que eu vou fazer? Eu vou proteger os elementos energizados existentes na zona controlada. Essa etapa aqui é para quando você vai fazer manutenção na indústria e você não quer desligar tudo. Digamos que lá você tem uma furadeira, uma serradeira, um coletor de pó, estou pensando numa marcenaria. Mas aí você tem todos esses equipamentos, tá? Você vai fazer manutenção só no circuito da furadeira. Você não precisa desligar os outros. As pessoas podem continuar serrando as coisas, lixando na lixadeira, e você não precisa desligar as outras coisas, tá? Mas, se você vai fazer manutenção nessa furadeira e as outras coisas vão continuar ligadas por uma questão de eficiência mesmo na indústria, para não ter que parar todo mundo do serviço, você tem que sinalizar que esses outros circuitos estão ligados. Porque, às vezes, pertinho do seu conduíte, onde você está mexendo na furadeira, tem outro que passa o fio do outro circuito. Está passando o fio do circuito da serradeira, entendeu? Então, você tem que sinalizar. Você vai botar uma etiquetinha, você vai botar cones, separando a parte que não está energizada do resto. Você vai colocar sinalizações ali, placas, cones, etiquetas, para ninguém mexer na parte que está energizada. Falando assim, a gente pensa, caramba, dá muito trabalho, né? Precisa mesmo fazer tudo isso? Será que não é melhor só desligar o disjuntor e fazer? Mas se você se acostuma a fazer isso, já é o padrão, e aí não demora tanto, entendeu? Já é no automático. Então, a gente vai ter que proteger esses elementos energizados. Se tiver algum elemento energizado exposto, né? Se tiver fio de cobre que está energizado e que vai ficar exposto, aí você tem que realmente isolar, passar fita isolante, colocar alguma coisa ali isolante para realmente isolar ali, para você não estar fazendo a manutenção do seu equipamento e levar um choque por conta de outro equipamento. Nesse caso de ter condutor exposto perto de onde você está, muito perto de onde você está trabalhando, o ideal é até não manter ele energizado, né? Mas se não tiver jeito, você vai proteger. E aí, por último, a última etapa da desenergização é a instalação de sinalização de impedimento de reenergização. Então, são aqueles cartões, aquelas plaquinhas, aquelas coisas dizendo equipamento em manutenção, manutenção está sendo feita por Damião Crispim, vai demorar 2 horas, com todas as informações da manutenção, tá? Estou fazendo manutenção aqui na furadeira, o responsável é fulano, o tempo previsto é tanto, não reenergize esse circuito. É um aviso. E aí, depois que você instalou essas placas, esses cartões, aí sim você pode trabalhar. Então, o trabalho começa bem antes, né? Mas esses procedimentos de segurança aqui, de desenergização, são a medida de proteção coletiva. Então, você está protegendo não apenas a pessoa que está fazendo a manutenção diretamente, como todo mundo que está andando ali pela fábrica, porque sempre vai ter gente desavisado que vai querer mexer nas coisas, né? Então, você está protegendo todo mundo e tem que passar por essas 6 etapas. Pronto. Essa parte da aula foi apenas sobre desenergização, que é esse processo complexo, tá? O que é que vocês precisam lembrar? Que é um processo complexo que tem 6 etapas. Se esquecer uma das etapas, vai na apostila e consulta. E aí, aqui na apostila, a gente tem a explicação de cada etapa. Tem vídeos também que explicam cada etapa rapidinho, dependendo se vocês aprendem mais com texto ou com vídeo. Às vezes aprende no vídeo, mas aí a apostila fica bom para consultar, né? Porque você vai direto onde quer, pode dar Ctrl+F. Enfim, vocês estudam aí como
acharem que se adapta melhor para vocês. Essa imagem aqui é um exemplo, ó, dessa sinalização de não reenergização. Esse cartãozinho aqui que a gente bota direto no cadeado, que está impedindo a reenergização. E aí, o segundo tópico de aula, que é muito importante que eu queria falar hoje, era sobre os tipos de aterramento, tá? Então, o que é que a gente faz? Sempre a concessionária, né, aqui no caso a Cosern, a Energisa de vocês, ela vai fornecer para a gente fase e neutro, se for instalação monofásica, 2 fases e um neutro, se for bifásica, ou 3 fases e um neutro, se for uma instalação trifásica, né? Como da distribuição a gente vem com um fornecimento trifásico, o nosso sistema é naturalmente trifásico, mesmo que eu esteja no monofásico, se esse trifásico ele está equilibrado, eu, teoricamente, não teria corrente circulando pelo neutro, tá? Então, vou colocar uma imagem. Um sistema trifásico mais ou menos assim, né? Você tem aqui o fornecimento, a geração, e aqui desse lado as cargas. Então, tá tudo em formato de estrela. E aí, nesse caso, ó, nem tem tem um neutro aqui, mas aí, se eu tiver as 3 fases, tanto no fornecimento quanto na carga, equilibradas, quer dizer, elas são iguaizinhas. Tipo, no fornecimento, eu estou fornecendo a mesma tensão em cada fase, e na carga, eu tenho a mesma impedância em cada carga. Certo? Se eu tenho aqui 2 máquinas de lavar, nessa outra fase eu tenho 2 máquinas de lavar exatamente iguais, e na terceira a mesma coisa, e elas estão ligadas ao mesmo tempo, está tudo equilibrado, perfeito. Se está perfeito, aí não, esse neutro aqui não vai ter nem corrente circulando por ele, porque a corrente só vai circular pelas fases. Só que na prática não é assim, né? Porque na prática o sistema nunca está perfeitamente equilibrado, sempre vai ter alguma corrente circulando pelo neutro. E aí, por isso, quando a concessionária fornece o neutro para a gente, ele já vem aterrado, porque aí essa corrente vai para o terra, vai ser escoada pelo terra, corrente do neutro. Então, a gente tem esse aterramento de neutro, que ela já fornece a alimentação em baixa tensão com o neutro aterrado, só que se esse fornecimento está muito longe da minha carga, pode ser que eu queira fazer um novo aterramento para o neutro, tá? Mas isso a gente volta já já. E a gente tem o aterramento do condutor de proteção. Esse aterramento do condutor de proteção é o que a gente fala mais, porque é aquele aterramento de corrente de fugas, né? Aquele da carcaça da máquina de lavar, da carcaça da geladeira, da carcaça de qualquer coisa, está aterrada aqui através do condutor de proteção. Então, qualquer corrente de fuga que tenha da fase ou do neutro para um equipamento que possa lhe dar um choque indireto, né? Ali no registro do chuveiro elétrico, ou você tocou no equipamento assim de metal e já levou um choque, esse é um contato indireto. Então, todos esses metais, eles têm que estar ligados a um condutor, e esse condutor tem que estar ligado num aterramento, numa malha de aterramento na terra mesmo, no chão. E aí, é isso que vai proteger as pessoas do contato indireto. Então, esse é o aterramento do condutor de proteção. Só que aí, o que é que a gente faz na prática, quando a gente vai fazer a instalação? A gente tem que aterrar, então, o neutro e tem que aterrar o condutor de proteção. Na prática, a gente pode combinar esses aterramentos, tá? Se eu já fiz uma malha de aterramento ali na minha casa, eu posso combinar o neutro e proteção por uma questão econômica mesmo. Tipo, já tem uma malha de aterramento, ela é muito boa, tem baixa resistência com terra, idealmente zero, né? Então, eu vou pegar e conectar o condutor de proteção e o neutro nesse mesmo aterramento, tá? E aí, a gente tem tipos de instalações, que a gente chama. Então, esse primeiro que eu falei para vocês, se eu tenho o neutro e o terra como condutores separados, esses condutores separados, eles vêm no mesmo conduíte, mas são 2 fios diferentes, são condutores separados. Então, eu tenho um fio verdinho para o condutor de proteção
e tem um fio azulzinho que é para o neutro. Eles vêm os dois. E aí, quando chega na entrada da minha instalação, eu vou, conecto os dois e coloco eles na minha malha de aterramento, tá? Esse aterramento é chamado de TNS, terra neutro separados, tá? Condutor de terra e condutor de neutro estão separados. Mas eles estão ligados na mesma malha de aterramento, que no caso dessa imagem aqui é esse aqui, aterramento de alimentação. Então, eu venho com esse condutor verdinho e esse condutor azulzinho e ligo os dois no aterramento de alimentação. Um outro jeito de ligar as coisas na minha instalação é o esquema TNC. Eu vou passar aqui para baixo, que é mais fácil eu explicar esse, depois eu volto para o meio. Então, o TNC é terra neutro comum. Então, TNS, terra neutro separado, dois condutores separados. TNC, terra neutro comum. Eu pego um condutor só, então vou pegar um condutor mais grossinho, ao invés de pegar dois, um verde e um azul, eu vou pegar um só, vai ser um pouquinho mais grosso, e eu vou chamar ele de condutor PEN, que é o condutor de proteção mais o neutro. Ele vai exercer as duas funções na minha instalação. Então, quando eu tiver, tipo, na minha tomada, aqui está separado, né? Mas aí na tomada, eu vou ter os dois condutores se ligando numa coisa só, num condutor só, e indo para o conduíte, tá? Então, o terra e o neutro vão se ligar e vão entrar para o conduíte. Então, esse aqui é quando eu tenho os dois combinados, a função dos dois combinados. E aí, eu posso também fazer um misto entre esse terra neutro separado e esse terra neutro comum. Então, eu começo, por exemplo, minha instalação, primeiro equipamento, eu instalo desse jeito. Eu uso um condutor só, com função de proteção e neutro. E aí, eu puxo para o meu equipamento aqui, um de neutro e um de proteção. E aí, a partir desse ponto aqui, eu bifurco esse condutor. Eu ligo ele em dois condutores. E aí, a partir desse ponto da instalação, tudo que eu for ligar vai ser separado. Eu vou ter um condutor separado para o condutor de proteção e um condutor para o neutro. Certo? Então, esse é o esquema TNCS. Então, comum, separado. Começa comum e depois separa. Então, esses três esquemas são bem comuns, assim, caem em prova. É bem comum. Um outro esquema, esse aqui é o mais seguro de todos, só que ele vai ser também o mais caro. É o esquema TT, que é você ter dois aterramentos separados. Você vai ter uma malha de aterramento para o neutro e uma malha de aterramento para o condutor de proteção. Então, ele vai ser super seguro, né? Porque realmente você evita você ter uma concentração de corrente ali num condutor só, numa malha de aterramento só. Só que ele pode ser o mais caro, porque aí você tem que fazer duas malhas separadas. Eu digo super seguro, mas claro que você tem que observar a bitola dos condutores, as outras normas, né? Não é simplesmente por ser um esquema TT que você já está garantido. Aí você vai ver o aterramento, é uma hastezinha de cobre que não está nem presa direita no solo, né? Aí, nesse caso, não é super seguro. Mas se for tudo feito direitinho, o esquema TT é um dos mais seguros. Um outro esquema é o esquema IT, que é isolado terra. O que é isso? O neutro, nesse caso, ele não é aterrado. Então, eu tenho um aterramento para o condutor de proteção, mas o condutor de neutro não é aterrado, tá? Então, por essas e outras coisas, desses esquemas de aterramento que eu expliquei para vocês, o neutro nunca é um condutor que você vai dizer, pelo neutro não passa corrente. Assim, lógico que quando a gente faz a desenergização, a gente corta as fases, né? E não o neutro. Mas o neutro pode ser que ele esteja energizado, entendeu? Porque pode ser, por exemplo, que ele não seja aterrado. Então, pode ser que ele tenha uma energiazinha ali. Então, o neutro, no geral, quando o equipamento está funcionando, ele sempre passa a corrente pelo neutro, né? Vai pela fase e volta pelo neutro. E se no caso de uma instalação monofásica, no caso de uma instalação trifásica, se for bem equilibrada, não vai passar nenhuma corrente pelo neutro, porque aí só passa pelas três fases. E
Mas o terra não é para passar, idealmente, nenhuma corrente pelo condutor de proteção. Certo? Quando eles são separados, então, pelo PE, idealmente não é para passar nada. O único caso que vai passar alguma coisa pelo PE é quando houver essas correntes de fuga. Então, você tem uma fase que está batendo ali na carcaça, você tem um circuito que está desgastado, a isolação. Então, nesse caso é que você vai ter corrente de fuga passando pelo condutor de proteção. Aqui na apostila tem uma explicaçãozinha sobre esse aterramento temporário também que a gente faz no caso da desenergização. Esse aterramento não é... Enfim, é um aterramento temporário, né? É algo que você vai colocar lá e depois você vai tirar, porque depois você reenergiza o circuito. E eu tenho alguma explicação a mais sobre os dispositivos diferenciais residuais. Então, vou voltar para vocês só para fechar a aula com isso. Eu falei para vocês na semana passada já, né, sobre o DR, DDR e tal. Então, só relembrando, o disjuntor, que é o que a gente tem no quadro em geral para todos os circuitos, ele está protegendo o circuito. Então, ele vai abrir quando eu tiver uma corrente muito alta. O DR, é o diferencial residual, ele vai abrir quando a corrente aumentou muito rapidamente, certo? Então, o que é que acontece? O DR protege as pessoas, porque se a corrente aumentou muito rápido, aquilo é um indicativo forte de que aquela corrente está passando por onde não devia passar. Ela está tendo um curto-circuito ali em algum lugar e pode ser em uma pessoa, muito provavelmente. Então, se a corrente aumentou rápido, o DR abre. Se a corrente está muito alta, o disjuntor abre, certo? Só que o que é que pode acontecer? Você tanto pode ter o caso de que você proteger uma pessoa e não proteger o equipamento, tipo o DR, né? Se a corrente aumentou muito rápido, ele abre. Então, se você teve uma sobrecarga no equipamento que foi muito rápida, ele vai abrir, ele vai proteger o equipamento e o circuito, nesse caso. As pessoas, o equipamento e o circuito. Mas, se você vai acrescentando carga ali lentamente e vai colocando uma sobrecarga que o seu circuito não aguenta, exemplo, você projetou uma instalação para suportar 5 amperes, certo? Uma instalação bem... que era para bem pouquinha coisa. Aí, nessa instalação, tinha uma tomada só, que era para 5 amperes, que era só para um equipamento específico. Aí você botou lá uma extensão. Me fugiu o nome, eu tive que pegar aqui. Uma extensão. E aí, em cima dessa extensão, você botou várias T's, outras extensões e tal. E aí, colocou um bocado de equipamento ali e foi ligando equipamento por equipamento. Então, em vez de 5 amperes, você está passando por ali 15 amperes para poder funcionar seus equipamentos todos. O seu circuito vai ser danificado se você passar 15 amperes por ali. Mas como você ligou um de cada vez, se você só tem um diferencial residual, se você só tem um DR ali, esse DR ele não vai abrir, porque ele percebeu uma variação lenta na corrente. Ela foi aumentando, mas foi aumentando gradualmente, tá? Aquilo não representa um risco direto para a pessoa. Aquilo representa um risco para a sua instalação, porque você está colocando uma sobrecorrente na sua instalação. O caso contrário, você tá tendo uma corrente de fuga ali, só que essa corrente não é muito alta, uma corrente, sei lá, de 1 ampere. Você projetou o seu circuito para 5 amperes. E o seu equipamento, ele só consome 4. Certo? Então, o seu equipamento, ele é uma versão mais econômica, ele só consome 4 amperes. Você projetou para 5. E, geralmente, o disjuntor, a gente ainda bota uma margenzinha, né? A gente não coloca exatamente para ele abrir ali. Enfim. Então, digamos que o seu disjuntor abre mesmo com 5 amperes. E aí, você tem 4 indo para o seu equipamento e 1 ampere passando por uma pessoa. Que 1 ampere é muito, tipo, a pessoa pode morrer com um choque de 1 ampere. E o seu disjuntor não vai abrir, porque ele está projetado para 5 amperes, está no limiar ali, mas ele não abre, entendeu? Porque não está acima de 5, ele só vai abrir quando estiver acima de 5. Então, o seu disjuntor, ele está protegendo o circuito, mas ele não protegeu a pessoa do choque. Né? Então, mesmo que essa variação tenha sido brusca, de 4 para 5,
O disjuntor ele não abre porque não é uma tensão muito alta, uma corrente muito alta. Então, disjuntor protege circuito, DR protege pessoa. DDR, disjuntor diferencial residual, vai combinar essas duas funções e vai proteger os dois, tá? Então, ele vai ter um limite de corrente, esse é o que a gente usa mais quando tá fazendo essa instalação. Ele vai ter um limite de corrente e ele vai abrir também quando essa corrente variar muito rapidamente. Para as instalações normais, só o disjuntor já é suficiente, mas para áreas molhadas, áreas mais arriscadas, o DR é essencial. Tá ok, pessoal? É isso para a aula de hoje. A aula de